O tema das patentes é controverso nos países em desenvolvimento. Na década de 60, a CEPAL, Agência Especializada das Nações Unidas para Promover o Desenvolvimento da América Latina, apontou um desequilíbrio inevitável no comércio entre países industrializados e países de economia agroextrativa. O valor relativamente menor dos produtos primários produziria endividamento impagável e isso seria ruim para todos ao final. A solução seria fomentar investimentos estrangeiros e o emparelhamento tecnológico das empresas locais, e assim substituir parte das importações por produtos manufaturados nos próprios países em desenvolvimento. O licenciamento de patentes poderia ter sido, já naquele momento, entendido como mecanismo básico da transferência de tecnologia, mas, contrariamente, foram percebidas como entraves. A pouca experiência com inovação no mundo em desenvolvimento explica esse entendimento que, aos olhos da maior parte dos economistas da inovação, parece equivocado. As patentes existem para delimitar com máxima clareza possível os direitos de cada criador ou desenvolvedor de soluções nas cadeias e redes de inovação aberta, fornecimento e fabricação. As licenças de patentes conjugadas com know-how evitam redundâncias, diminuem custos de transação e reduzem incertezas na negociação dos contratos de colaboração tecnológica. Esse entendimento é ilustrado nas manifestações por cautela dos dirigentes da Fiocruz e do Instituto Butantan, quando se discutiam excepcionalidades para o enfrentamento da Covid. Os contratos para a nacionalização da fabricação de vacinas se baseavam no licenciamento de patentes e know-how associado. A ameaça de, aspas, quebra das patentes colocaria em risco evidente a colaboração voluntariamente contratada. Este painel será uma oportunidade para entendermos essas questões de maneira mais abrangente. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 41º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual da BPI e ao nosso painel que tratará do tema patentes como mecanismo de proteção à saúde pública. É um prazer estar aqui acompanhado de 3 brilhantes palestrantes e de um excepcional debatedor. Porque o painel está tão cheio de informação a ser transmitida. Eu não vou alongar o meu tempo como moderador e vou começar logo a introduzir os nossos palestrantes. Em primeiro lugar, temos Júlia Pazos. Júlia é bacharel em Direito pelo Instituto de Mercado de Capitais, IBMEC, Rio, pós-graduada em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e em Propriedade Intelectual com ênfase em Inteligência Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Júlia se dedica há mais de 15 anos à área de Propriedade Intelectual e Inovação, é coordenadora adjunta da Comissão de Estudos de Direito à Concorrência da BPI, membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo. Júlia é advogada sênior do escritório de Marechal Almeida. Júlia, você está com a palavra. Obrigada, Rodrigo. Eu vou só compartilhar a minha palestra, meus slides. Peço um minutinho a todos. Vocês conseguem ver? Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite feito pela BPI, na pessoa do Dr. Rodrigo Ouro Preto e também na pessoa do Dr. Ricardo Boclin. Eu queria também saudar as minhas colegas palestrantes e dizer que é um prazer fazer parte de uma mesa de tão alto nível. A minha fala tem hoje o objetivo de trazer um panorama mais geral e alguns conceitos importantes sobre inovação e patentes no âmbito da saúde. Nesse sentido, eu queria começar tirando todos nós, da caixinha da obviedade de que uma pessoa saudável é aquela que não tem nenhuma doença, que não está num estado de doença.
Essa ideia, ela não está totalmente errada, mas o conceito de saúde, ele pode e deve ser considerado de uma forma mais ampla ainda. E seguindo essa linha mais abrangente, a própria Organização Mundial da Saúde, lá em 1946, definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só como ausência de doença ou de uma enfermidade. Dito isso, quando a gente pensa em patentes como uma forma de proteção à saúde pública, que é o nosso tema aqui nesse painel, a gente deve pensar não só nas patentes de medicamento, que são de fato uma chave super importante para a saúde, mas é importante e crucial pensar também em patentes para toda e qualquer tecnologia que traga, que proporcione um bem-estar físico, um bem-estar mental para a população. Nesse sentido, a propriedade intelectual, e especialmente as patentes, elas são um instrumento importante para promover a saúde pública, e eu explico o porquê. Existe uma relação muito direta entre pesquisa, investimento em novos desenvolvimentos, novos produtos, inovação e patentes. E esse conceito que interliga de forma tão forte a propriedade intelectual com a inovação, com o investimento na inovação, ele vem de longa data. O TRIPS, ele traz isso lá no seu artigo 7º, quando ele fala que o regime dos direitos de propriedade intelectual, ele deve contribuir para promover a inovação, a transferência e também a disseminação de tecnologias. E os direitos de propriedade intelectual, a propriedade que eles conferem aos seus titulares, constituem um incentivo enorme para o desenvolvimento de novos produtos pelas empresas. Produtos esses que são muito importantes não só para remediar uma doença, mas também para melhorar a saúde da população nesse aspecto mais amplo que eu trouxe no início da minha fala. É claro que, por outro lado, existe a necessidade de um equilíbrio entre a garantia dos direitos de IPI e a proteção de valores que são considerados fundamentais para a população. E é justamente nesse ponto que entra a função social da propriedade intelectual, que é, sim, uma medida que concilia a necessidade de proteção da atividade inventiva, garantindo para aquele que investe no desenvolvimento de produtos e de processos inventivos um retorno por esse investimento, e, ao mesmo tempo, a exigência social de disseminação do conhecimento. Falando especificamente das patentes, e quem trabalha com patentes já tem intimidade com isso, obviamente, a função social delas, ela é atingida ao mesmo tempo que o titular ele tem um direito temporário que permite uma exploração exclusiva de determinada tecnologia e que também traz um direito negativo de impedir que terceiros utilizem essa tecnologia, seja ela de processo, de produto, sem o seu consentimento, e isso acaba garantindo, de fato, o ressarcimento das empresas com relação ao investimento que elas fazem em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Ao passo que, por outro lado, a população se beneficia com a divulgação da tecnologia, que pode ser melhorada e, posteriormente, até utilizada por outros titulares, findo o prazo da patente. Então, nesse sentido, as patentes elas garantem o estímulo à inovação. Elas proporcionam um retorno das empresas sobre esse investimento que é feito para o desenvolvimento. E muitas vezes acabam também, inclusive, ajudando no combate à venda de produtos contrafeitos, na proporção que o seu titular ele tem mais facilidade para demonstrar a violação dos seus direitos e impedir a comercialização desses produtos contrafeitos. A patente também tem como função divulgar a informação técnica que, caso contrário, poderia e manter-se-ia em segredo. Isso, sem dúvidas, é essencial e traz benefícios que podem ser absorvidos por todos, né? A contrapartida pela concessão da patente, como quem trabalha com PI está muito acostumado também com esse conceito, é justamente compartilhar com a sociedade aquela tecnologia ou aquela melhora tecnológica, o que sem dúvidas acaba fomentando a qualidade dos produtos no mercado e uma concorrência muito baseada em qualidade, não só em preço. A patente também, muitas vezes, e especialmente quando a gente fala em saúde, ela pode
servir para mostrar a capacidade inovadora de uma determinada empresa, demonstrar que ela investe, que ela apoia a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E muitas vezes isso acaba, assim, gerando um valor agregado ao produto. Como o próprio presidente do INPI, o Dr. Cláudio Vilar, trouxe ontem na sua fala, não só as patentes, mas as marcas, a propriedade intelectual como um todo, traz uma integridade comercial para as empresas, que se preocupam com a sua proteção. E eu imagino, assim, que todo mundo deve estar cada vez mais vendo nas embalagens dos produtos frases do tipo processo patenteado, pedido de patente pendente, patente concedida ou outras frases nesse sentido. E isso vem acontecendo porque, obviamente, as empresas, elas consideram que por mostrar para o consumidor que por trás daquele produto tem um processo patenteado ou um pedido de patente, agrega valor de mercado e traz uma sensação de confiabilidade para o consumidor. O mecanismo da patente, ele pode sim ser considerado uma forma de promoção da saúde pública e melhoramento da qualidade de vida da população, tanto quando a gente está falando de desenvolvimento de novos medicamentos, quanto de dispositivos, de produtos mesmo, que ajudam a monitorar problemas de saúde, que ajudam na melhora da qualidade de vida, da saúde física, mental, naquele conceito mais amplo, né? Os oxímetros, que ficaram agora famosos na pandemia, são um exemplo. Os medidores de glicemia e outros dispositivos que ajudam nesse monitoramento também. Os wearables, que ficaram agora muito famosos e são super utilizados por atletas, porque ajuda a monitorar o desempenho físico, também são um exemplo. E por aí vai, eu podia aqui dar vários outros exemplos. Então, por isso eu volto um pouco à minha fala inicial, no início da nossa conversa, sobre a importância da patente para a inovação. E para o fato de que é com a inovação que a gente consegue, de certa forma, garantir para a população o acesso à saúde, naquele conceito mais amplo, de novo, que inclui bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social. Quando a gente tem uma vilanização da patente, quando se fala em monopólio, por exemplo, a gente está dando muita ênfase para a exceção, que é o abuso no uso da propriedade intelectual e das patentes. Falar da exceção como regra é falho e não leva em conta também que existem mecanismos na nossa legislação para conter eventuais desvios e abusos, né? E para completar esse início aqui da minha fala, eu acho que é importante a gente trazer que patente é sobre criar, é inovar, é colocar à disposição da sociedade e não garantir um monopólio, como muito se fala. Agora, partindo para o segundo momento da minha exposição, eu queria trazer aqui também que inovação e tecnologia não são necessariamente sinônimos, né? A inovação, ela vai além dos avanços tecnológicos e ela pode acontecer na mudança de valor de uma empresa, no reposicionamento da marca, na forma da empresa se comunicar com seu público. E justamente por ser uma coisa tão versátil e tão complexa, existem vários tipos de inovação. E os 8 tipos de inovação mais comuns são a de modelo de negócio, em processo, organizacional, em marketing, em produto, em serviços, incremental e a radical ou disruptiva. Esse debate hoje eu vou dar uma ênfase maior na inovação em produto, incremental e na disruptiva. Então, começando pela inovação em produtos, é quando uma empresa decide implementar um processo de inovação, oferecendo um produto novo ou fazendo uma melhoria significativa naquele produto que ela já oferece no mercado. E tem como objetivo agregar ainda mais valor e atender as expectativas e as necessidades da população com mais assertividade. Quando a gente fala em inovação em produto, a gente se refere à criação ou o lançamento de alguma coisa nova no mercado, ou então pode ser também acréscimo de novas funcionalidades, acessórios, alteração de componentes, transformação de design e até mesmo da própria embalagem. E enquanto a inovação em produto, ela busca fazer transformações significativas nos produtos que a empresa
oferece, a inovação incremental, ela que pode assim acontecer em produtos, uma coisa não se dissocia da outra, mas ela tem como objetivo realizar pequenas e contínuas modificações num determinado produto ou num determinado processo. Mas essas pequenas e contínuas modificações, elas são quase que imperceptíveis para o consumidor. Então, nesse modelo, nem sempre se tem uma transformação tão expressiva, principalmente quando a gente pensa na forma como o produto ele é consumido ou percebido pelo consumidor, né, pelo público. Já no caso de uma inovação radical ou disruptiva, a gente está falando de mudanças que são drásticas, que são capazes de quebrar realmente paradigmas, e muitas vezes de mudar o modelo de determinada empresa. E quando a gente fala no termo, né, inovação disruptiva, ele foi criado por um professor de administração da Harvard Business School e ficou super popular, especialmente para quem trabalha com tecnologia. A inovação disruptiva, ela tem características de quebra e não de evolução. Ela, de fato, provoca uma ruptura com os padrões que já existem no mercado e apresenta para a população alguma coisa que é inédita, original e realmente transformadora. Muitas vezes, as inovações desse tipo acabam gerando mercados e demandas que as pessoas sequer sabiam que tinham. Eu vou dar um exemplo de um produto que eu nunca soube que eu precisei, mas no momento que eu passei a ter, eu descobri que eu precisava dele. E o meu sentido vai muito meu exemplo vai muito nesse sentido da saúde com um conceito mais amplo. Eu imagino que as mulheres, principalmente, já tenham ouvido falar do Fóreo, que é um aparelhinho de uma empresa sueca que surgiu lá em 2013, com a proposta de revolucionar os conceitos de saúde e de bem-estar. O principal produto dessa marca se chama Fóreo, é um aparelhinho de limpeza facial que limpa e purifica por meio de pulsações, que eliminam as impurezas e, de quebra, ainda ajudam no cuidado anti-envelhecimento. E a Fóreo, ela é reconhecida pela tecnologia de ponta dos seus produtos e eles têm centros de desenvolvimento em vários lugares do mundo, Europa, Oriente Médio, Ásia, até nos Estados Unidos. E talvez, assim, de bate-pronto, você pense, pareça que não é uma tecnologia disruptiva, mas a Fóreo, lá em 2013, desbravou um mercado que não existia e que ele foi construído com base nos seus desenvolvimentos e soluções, especialmente pensando no bem-estar das mulheres. E lembrando que o autocuidado, ele é sinônimo, sim, de saúde. Então, a gente vem de novo para aquele conceito amplo. Como a gente falou, uma das formas de classificar as inovações é pelo impacto nos mercados que existem no momento que aquela inovação apareceu. Uma inovação que melhora um serviço ou um produto de uma maneira que é esperada, que é antecipada pelos consumidores, pelos utilizadores, é uma inovação de continuidade, que tem uma enorme importância para a população, porque é esse tipo de inovação que permite a melhora contínua dos produtos e até mesmo dos cuidados com a saúde. Uma inovação, por outro lado, ela vai ser disruptiva quando ela criar um novo mercado ou quando ela gerar uma expansão de um mercado que já existe, mas usando um conjunto de valores, de posicionamentos totalmente diferentes, que acabam de uma maneira superada substituindo o mercado que já existia ou que já existe, né? O Expert Panel da União Europeia elencou alguns elementos que são considerados importantes quando a gente fala de inovação disruptiva na saúde. E são eles: a promoção do cuidado de saúde centrados no cidadão, a alteração radical de modelos anteriores, criação de novas capacidades e de novos papéis profissionais, criação de novos conjuntos de valores para profissionais da área, para os doentes, para os cidadãos e para a comunidade como um todo, e introdução de alterações na cultura na prestação de cuidado de saúde. Como eu disse, inovação e tecnologia não são a mesma coisa. Uma inovação disruptiva, ela pode ter pouco conteúdo tecnológico, mas mesmo assim transformar de forma radical a maneira como um tipo de cuidado de saúde é prestado, por exemplo.
Fato é que com muita tecnologia empregada ou com menos tecnologia empregada, a inovação ela muda o mercado e ela muda a percepção do mercado pela população. Apesar das oportunidades de crescimento, inovar numa área tão tradicional e tão regulada quanto a saúde pode ser um desafio grande, um desafio tanto, né? Mesmo para as empresas que estão mais estabelecidas, que são grandes players no mercado. E aí, quando a gente fala de inovação na saúde, disrupção na saúde, proteção da saúde por meio da inovação e de patentes, a gente está falando de um tema que é muito complexo, que não depende só de uma autoridade, como, por exemplo, aqui na minha fala do INPI. O backlog do INPI é um tema super discutido e, de fato, por anos a gente viu o sistema de inovação ser afetado por conta da demora na concessão de patentes. Mas hoje o cenário ele vem se alterando. De fato, houve um empenho e esforços do INPI para diminuir o backlog. A doutora Liane Lages, diretora de patentes, ontem também trouxe um dado super relevante, que entre 2019 e 2021 teve a redução de aproximadamente 66% do backlog de patentes do INPI. Isso é muito relevante. Bom, de toda forma, já caminhando aqui para o final da minha apresentação, mesmo no mundo ideal, sem backlog, a análise e a concessão de patentes não acontece na mesma rapidez que se tem o desenvolvimento de inovações. Existe um lapso temporal entre a inovação e a sua proteção. Tecnologias como, por exemplo, os wearables que eu falei, sensores para monitoramento em relógios, pulseiras inteligentes, realidade virtual para tratamento de doença, robô auxiliando cirurgia complexa. Essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas no âmbito da inovação em saúde. E para que elas emplaquem, para que elas tragam o efeito esperado para a sociedade e pela sociedade, elas dependem de várias autoridades, como eu falei, cada uma na sua área de competência. O ritmo da inovação, ele é desafiador. E, de fato, é difícil pensar que os órgãos vão conseguir acompanhar a inovação, que está cada dia acontecendo de forma mais rápida. E aí, já dando a deixa para a fala da Marina, não acompanhar, por outro lado, não deve significar desestimular as inovações. Esse era o panorama geral do que eu queria trazer hoje, e eu me coloco super à disposição, e, de novo, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigado, Júlia, por você conseguir destacar de uma forma tão clara a importância da inovação e do sistema de patentes que incentiva melhorias em produtos e produtos novos, até rompendo mercados, criando novos mercados. E já dando a deixa para a nossa segunda palestrante, Marina Zago, que é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, especialista em Direito Administrativo pela FGV São Paulo e em Direito Sanitário pela Faculdade Oswaldo Cruz de São Paulo. Ela atua há mais de 10 anos na prestação de serviços jurídicos, regulatórios, em temas rotineiros de alta complexidade, estratégicos para as empresas altamente reguladas pelo MAPA, Anvisa e Metro, no setor fumígenos, medicamentos, cosméticos, agropecuários, entre outros. E, Marina, é um prazer tê-la aqui. Por favor, estamos todos aguardando ansiosamente. Prazer é todo meu, Rodrigo. Muito obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes aqui do painel, Júlia, Ana Carolina, Rodrigo, Ricardo, e cumprimentar a todos que estão nos assistindo também, e agradecer o convite para participar desse debate. É um prazer estar aqui com vocês. Embora esse tema, né, desse painel discorra primordialmente sobre as patentes como um mecanismo de proteção à saúde, eu já antecipo que eu não vou falar da patente especificamente. Outro mecanismo de proteção à saúde pública, que é a regulação sanitária da Anvisa sobre produtos e atividades. Esse tema é importante porque o setor regulado pela Anvisa tem que cumprir com diversas normas antes da colocação do produto ou do serviço de interesse à saúde no mercado, e também no desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à saúde.
todos sabemos aqui que a finalidade institucional da Anvisa, ela é diferente da finalidade do INPI, e ambos atuam independentemente um do outro. Então, essa abordagem que eu estou trazendo hoje tem em vista um pouquinho dessa perspectiva também muito desafiadora para as empresas do setor regulado. Existem também outras autoridades muito relevantes para a proteção e segurança da saúde pública, como o INMET, por exemplo, mas aqui para o presente debate eu vou limitar a minha fala à atuação da Anvisa. E, aliás, também aproveito para esclarecer que eu vou trazer cenários de condições normais de temperatura e pressão, e não vou adentrar ali nas questões excepcionais e temporárias, como temos vivenciado aí no período da pandemia, em que muitas regras foram flexibilizadas para auxiliar o combate contra o coronavírus, né? Esse é um outro debate. Então, vamos lá. Bom, por trás da ideia de proteção da saúde pública, existe o direito à saúde previsto na Constituição Federal de 88 e um dever do Estado em viabilizar esse acesso à saúde. Para cumprir com esse dever, foi definido o Sistema Único de Saúde, que a gente conhece como o SUS, que inclui em seu campo de atuação a execução de ações de vigilância sanitária, sendo essas ações entendidas como aquela capaz de eliminar, reduzir, prevenir riscos à saúde decorrentes da produção e circulação de bens nos moldes que conhecemos hoje. E, em continuidade, o Estado percebeu a necessidade de se ter uma entidade especializada para fiscalizar produtos e serviços de uma maneira uniforme dentro do país. E, com isso, criou a Anvisa, em 1999, que surge com essa finalidade institucional de promoção da saúde por intermédio do controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços, inclusive dos processos, dos insumos e das novas tecnologias também. A Anvisa, ela promove a regulamentação pré- e pós-mercado de toda uma gama ali de produtos que eu trouxe aqui nos slides para vocês darem uma olhada, tais como alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos derivados do tabaco, produtos para a saúde, dentre diversas outras categorias, e com isso ela regulamenta a embalagem, os ingredientes, a propaganda, ela impõe requisitos para o local de fabricação, para o local de armazenamento do produto, ela inspeciona as fábricas aqui no Brasil, fora do Brasil, tudo isso para garantir, né, que os produtos estejam cumprindo ali com as boas práticas de fabricação, de comercialização, e dentre outros requisitos necessários aí à proteção da saúde. E o setor regulado tem que cumprir com todas essas normas se quiser exercer as atividades econômicas aqui no país. E a Anvisa tem que seguir com o papel dela de promotora da saúde pública, mas em se tratando do exercício da atividade empresarial, a regulamentação também tem que observar os princípios próprios da ordem econômica, do desenvolvimento econômico-social do país, de forma a impactar positivamente no mercado, uma vez que as consequências de uma regulamentação não se limitam só ali ao particular, mas também são refletidas na coletividade como um todo, como, por exemplo, quando há um incremento de investimentos e capital, criação de empregos, barateamento de custo dos produtos aos consumidores e até estímulos a novos empreendedores. Então, significa dizer que a Anvisa, ela também tem que considerar a implementação e coordenação de atividades que estimulem a oferta dos produtos e a competitividade entre os players do mercado. Os setores regulados, que exercem aí as atividades lícitas, obviamente, não podem, por meio de uma regulamentação infralegal, ser substancialmente tolhidos do seu direito de livre iniciativa econômica, de livre concorrência, mesmo que em algumas restrições à fabricação, importação e ao comércio de produtos sejam legítimas e necessárias para proteger a saúde da população.
E ainda que tenham essas restrições, elas devem ser excepcionais, limitadas, né, devidamente fundamentadas, sob pena aí de se criar um ambiente não atrativo às empresas e até mesmo de se criar um mercado ilegal de produtos em prejuízo à saúde da população. Então, um exemplo de regulamentação pré-mercado seria a obrigação de uma fabricante ou de uma importadora de medicamentos obter o registro do produto junto à Anvisa antes de comercializá-lo no Brasil. Pode parecer um exemplo simples aqui na minha fala, mas o processamento desse pedido de autorização, o processo administrativo envolvendo o registro do medicamento junto à Anvisa é bastante complexo e demorado também. E essa complexidade, ela impacta diretamente nas estratégias e forma de condução dos negócios da empresa, porque quanto mais complexas as regulamentações, maior o impacto no mercado, porque são necessários mais tempo e recursos para implementação e cumprimento com essas regras postas, e isso impacta também no consumidor, que poderia ter acessado mais rapidamente um novo produto, por exemplo. E a complexidade por trás dessas normas, né, que eu estou falando aqui, que traz a regulamentação da Anvisa, refere-se muito ao fato de que a Anvisa ela realiza a avaliação da eficácia e segurança sobre o produto. Então, a Anvisa ela analisa a qualidade, o risco, o custo-efetividade, e tem milhares de produtos, milhares de processos para ela analisar, considerando aí os riscos alto, médio e baixo para a saúde da população. Então, a agência se baseia em estudos, dados e evidências científicas para fins de conceder ou não o registro desse produto, né, a autorização de comercialização desse produto, porque quando ela concede, ela está dizendo que o produto pode circular no Brasil em segurança, estabelecidos ali os riscos inerentes dos produtos. Já uma atuação pós-mercado, ela visa ali o acompanhamento da segurança e eficácia do produto já autorizado, a comercialização, a verificação também da manutenção desse produto dentro dos padrões estabelecidos pelo registro, as renovações, as fiscalizações, as investigações, o monitoramento da efetividade das normas e, inclusive, a proposição de modernização das normas já existentes para regulamentar novas tecnologias de produtos e, dentre outras atuações aí pós-mercado. Então, por toda essa complexidade e dever legal de proteção e promoção à saúde, existem algumas situações em que a regulamentação pode se exceder para além dos objetivos, ou ser muito restritiva ou burocrática, ou extremamente protetiva, impactando negativamente no setor, no mercado como um todo, e até nos próprios consumidores. Então, o aprimoramento da qualidade regulatória em vigilância sanitária por meio de instrumentos de participação social que auxiliem ali a autoridade na elaboração de um regulamento é um meio de garantir acesso seguro da população a produtos e serviços de interesse à saúde, sem prejudicar ou desde que impacte o mínimo possível nas atividades econômicas do setor. E eu trouxe aqui alguns casos recentes para demonstrar a importância de fazer uma regulamentação bem pensada, sofisticada, que considere todos os atores que serão impactados pela norma. Então, o primeiro caso que eu trouxe é o caso dos aplicativos que medem a pressão arterial e frequência cardíaca a partir de um relógio, os chamados smartwatch. Esses aplicativos, eles tiveram que passar pela avaliação da Anvisa em um processo de registro pré-colocação do software nos relógios vendidos no Brasil, porque esses aplicativos realizam o monitoramento de dados relacionados à saúde do usuário.
E essa finalidade de monitoramento de dados de saúde sujeita os aplicativos a uma regularização, uma avaliação prévia da Anvisa, porque existe uma norma lá de 2001 e uma de 2015 sobre a regularização de produtos para a saúde, que requer essa avaliação prévia na Anvisa nesse sentido. Então, nesse caso em específico, como o risco associado a esses softwares não é alto, considerado alto, o registro dos apps foi simplificado e ensejou um cadastro mais simples. Mas esse caso é interessante porque ele demonstrou ao setor a existência de uma lacuna regulatória em relação ao uso de softwares como dispositivo médico. Em que sentido eu digo isso? É que apesar de existirem regulamentações para dispositivo médico na Anvisa, como essas de 2001 e 2015, as normas não acompanham a velocidade das inovações tecnológicas. Assim, as várias regras previstas na regulamentação vigente não têm como ser aplicadas aos aplicativos pela sua natureza tecnológica. Então, por exemplo, instruções de uso que deveriam estar nos rótulos do produto, não tem como colocar aqui nos aplicativos, porque eles são softwares distribuídos pela internet, a partir de celulares, em relógios, ao público leigo, ao público em geral. E aí a Anvisa identificou em 2018 a necessidade de adequação das normas vigentes ao cenário atual aqui da inovação tecnológica sobre o uso de aplicativos relacionados à saúde e iniciou um processo regulatório para propor requisitos de registro e de cadastros de softwares como dispositivo médico. Esse processo ainda está em andamento, mas em vias de ser finalizado, e esperamos aí em breve ver uma regulamentação mais moderna para esse setor. Um outro caso importante também, que eu quis trazer como exemplo hoje, refere-se aos cigarros eletrônicos, ou o DEF, que significa dispositivo eletrônico para fumar. Em 2009, a Anvisa proibiu totalmente a comercialização e importação desse tipo de produto no país, e a norma proibitiva está vigente até os dias de hoje. No entanto, temos aí uma realidade que não condiz com a proibição regulatória, uma vez que milhares de brasileiros fazem o uso desse dispositivo no Brasil à margem da legalidade. Então, nesse caso, o que eu quero dizer é que a proibição total da comercialização desses produtos por empresas do setor não impediu o seu uso pelos indivíduos. E ainda que os DEFs que estão sendo utilizados estão irregulares ou falsificados, isso leva a um prejuízo ainda maior à saúde do próprio consumidor, que não possui nesse cenário informações adequadas sobre o uso do produto, a origem do produto, e até não conseguiria aí, ou teria muita dificuldade de conseguir uma responsabilização de quem vendeu esse produto, porque ele está aí à margem da legalidade, né? Ele está irregular ou contrafeito. E 10 anos depois que a Anvisa proibiu a comercialização e importação, em 2019, a Anvisa iniciou um processo regulatório relacionado aos DEFs, ensejando novas discussões com o setor regulado, com pesquisadores, com a comunidade científica, com associações, dentre muitos outros interessados, de forma a coletar mais evidências sobre o uso desse dispositivo e subsidiar tecnicamente a agência na avaliação aí dos impactos à saúde e uma potencial revisão da norma proibitiva que atualmente está vigente. E esse novo processo regulatório, ele decorre muito do fato do que eu mencionei aqui, né, que é a proibição da comercialização desses produtos não restringiu o uso de cigarros eletrônicos no país, criando, assim, um mercado irregular de produtos falsificados ou de réplicas de sistemas de funcionamento, mas sem qualquer padrão ou controle de qualidade. E também muito pelo fato de que outras autoridades sanitárias de outros países passaram a regulamentar o uso desses produtos em seus territórios.
E aí é esperado que esses debates, né, no âmbito desse novo processo regulatório, tragam subsídios suficientes para a tomada de decisão mais adequada para o cenário brasileiro, considerando todos os atores impactados pela regulamentação da Anvisa, mas, enquanto não há uma regulamentação, o uso desses produtos permanece aí, dando espaço ao mercado irregular. Marina, se você me permitir fazer uma rápida complementação. Claro, vai lá, Júlia. Trazendo um pouquinho do conceito de inovação para o seu tema, é bacana que você trouxe o exemplo dos DEFs, porque esse pode ser considerado um tipo de inovação de continuidade, incremental, né? Que vai acontecendo e se desenvolvendo aos pouquinhos, uma tecnologia que foi evoluindo aos poucos. Os DEFs, eles existem pelo menos desde 1920, pelo menos é o que se diz por aí que foi a primeira patente no exterior, que a gente teve notícia, mas foi só nos anos 2000 que os DEFs mais modernos eles foram desenvolvidos e introduzidos no mercado. E aí os dados da indústria trazem que a partir dos anos 90, especialmente, houve um investimento mais maciço em P&D, em pesquisa e desenvolvimento pela indústria, que foi o que permitiu o avanço tecnológico desse produto, especialmente lá no exterior. Então, eu achei interessante trazer um pouquinho essa complementação com essa pitada de inovação para a sua fala. Obrigada pelo espaço. Legal, Júlia. Obrigada pela complementação aí. E um último exemplo aqui para finalizar meus exemplos, né, o que eu trouxe hoje, é sobre a cannabis medicinal. Então, em 2014, a mídia noticiou crianças com doenças raras seríssimas que sofriam com diversas crises de epilepsia diariamente, cujo uso da cannabis foi uma alternativa terapêutica bem-sucedida e viável nesses casos. E para poder administrar esse tratamento a seus filhos, os pais dessas crianças recorreram ou ao plantio da cannabis em casa ou à importação de produtos à base de cannabis, ainda que fossem proibidos, tendo em vista essa evidência aí de tratamento e em busca de alívio para os seus filhos, né? E com a repercussão nacional, muitos outros pais de outras crianças na mesma situação começaram a demandar da Anvisa pedidos de autorização para a importação desses produtos que até então era proibida, bem como passaram também a cobrar das autoridades brasileiras a regulamentação do seu uso no Brasil, retirando aí a substância da cannabis, né, o THC, o canabidiol, da categoria de produtos e substâncias proscritas. Então, houve uma mudança na regulamentação para que os indivíduos pudessem excepcionalmente importar esses produtos, mas ainda com muitos entraves burocráticos, regulatórios, o que demanda muito tempo, encarece também demais o processo para acesso a este tipo de produto por esses indivíduos. Então, os interessados no uso medicinal da cannabis se socorreram do judiciário para conseguir o tratamento. Muitos indivíduos conseguiram ali liminares para importação do produto e muitos outros indivíduos conseguiram um habeas corpus preventivo para permitir o plantio da cannabis em casa para fins de tratamento à saúde. E nesse cenário, a gente tem que o judiciário acaba fazendo política pública de saúde, porque muitos indivíduos passaram a acessar essa terapia através de decisões emanadas pelo Poder Judiciário face a uma falha da atuação do Poder Executivo, que é quem tem a competência legal de fazer as políticas públicas de saúde. Então, apenas para concluir a informação aqui desse caso, em 2020, entrou em vigor uma regulamentação da Anvisa para facilitar a comercialização de produtos derivados da cannabis para fins medicinais no Brasil, como uma forma aí de liberação dos produtos em curto prazo à população.
E também existe em andamento um projeto de lei na Câmara dos Deputados que tem discutido o tema intensamente e até mesmo para abranger aí mais o uso da cannabis. Existem diversas outras implicações regulatórias relacionadas ao tema da cannabis medicinal, sendo que, aí aqui um pouco da minha opinião, né, na boa regulação sobre a cannabis e atividades relacionadas a ela, ensejará um importante avanço para o setor econômico no Brasil, que desenvolverá atividades relacionadas a cannabis. E além desse avanço e importância para o setor econômico, primordialmente para a saúde da população, que encontra nessa planta uma forma de terapia de tratamento. Esses casos que eu trouxe aqui, esses 3 exemplos, eles são recentes, né, e demonstram aí que é indispensável a elaboração de políticas públicas e regulamentações que assegurem a saúde, o acesso à saúde pela população, mas sem desconsiderar o processo de desenvolvimento econômico e avanço tecnológico dos setores regulados. Porque impor entraves burocráticos e regulatórios de tal maneira que o Brasil deixe de ser um atrativo às empresas ou que enseje em reserva de mercado, excluindo competidores, é um prejuízo ao consumidor e à saúde pública também. E aqui, assim, eu encerro a minha fala sobre como uma regulamentação pode impactar positiva ou, em algumas situações, negativamente na vida da população brasileira e nas atividades econômicas, a depender de como ela é elaborada e executada. Devolvo a palavra para o Rodrigo e agradeço a todos aí pela presença. Obrigado, Marina, pela sua palestra claríssima e os excelentes exemplos trazidos de produtos que, na realidade, nós acabamos tendo algum contato diretamente ou por amigos e familiares que precisam ou utilizam, e essa regulamentação ela vem atrasada sempre. A inovação é isso, né? Está sempre na frente, mas a regulamentação deve prestar atenção na demanda que o mercado tem e acelerar para aqueles produtos que trazem realmente benefícios ou um tratamento mais adequado. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra para a nossa terceira e última palestrante, a Ana Carolina Canoni, diretora de PI e Compliance da Interpharma, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre com mérito no mestrado com especialização em propriedade intelectual pela Queen Mary University, Londres. Seja bem-vinda, Ana Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos, agradeço aos presentes. Fico muito feliz e sinceramente, aprendi muito com os painéis, tanto da Júlia quanto da Marina. Eu tenho também alguns slides, bom dia também ao Ricardo, nosso segundo moderador. Eu tenho alguns slides na intenção de dividir com vocês, e acho que esse é o papel que me cabe aqui no painel, a visão do setor farmacêutico, né, o setor que ele está na inovação, né, é um setor inovador por excelência, é um setor IP intensive, né, na expressão comum, né, de outros países, e é um setor, como a Marina colocou, um dos setores mais regulados pela Anvisa no Brasil e pelas agências que prestam esse papel nos outros países. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação breve, para que a gente possa, de fato, seguir para os debates mais ao final, só me localizando no Zoom aqui. Perfeito. Me achei já. Acredito que vocês estejam vendo a apresentação. Correto? Então, tá bem. Seguinte,
como eu falei, acho que o papel, e agradecendo o convite, né, pelo Rodrigo, pela BPI, o papel é trazer um pouco da visão do setor farmacêutico de pesquisa, do setor farmacêutico de inovação, que no Brasil tem a Interpharma como sua principal interlocutora. Então, eu gosto sempre de começar as apresentações em que eu falo o nome da Interpharma, colocando quem a gente representa, né? Quais são as nossas associadas. Atualmente são 50 laboratórios, são laboratórios, todos eles com presença global, né? Diversos desses laboratórios atuam em mais de 100 países, né, no mundo, e estão no Brasil, estão com operações no Brasil, portanto, associados da Interpharma. Os dados que eu vou trazer aqui na apresentação são dados que eu tenho me apoiado nos materiais de publicação da própria Interpharma. A Interpharma conta com um site na internet que é interpharma.org.br, que tem uma biblioteca, e ali vocês conseguem acessar a diversas publicações especializadas do setor farmacêutico, incluindo aqui o guia que resume dados do setor, ele é editado e publicado anualmente. Então, a gente tem aqui informações que vieram dos dados do guia de 2020, dos dados de 2019, todos eles disponíveis no site. E eu acho que o gancho que me cabe como porta-voz de um setor que atua na inovação, na busca por novos medicamentos, e a inovação aqui no contexto é uma inovação de busca de produtos e processos, na explanação da Júlia, para que se alcance a cura ou a melhoria de tratamentos, ou a busca por uma melhoria de qualidade de vida de determinadas patologias que alcançam a população mundial, né? Como também de um setor que, como eu comentei, a Marina sabe, é altamente regulado pelo órgão federal, pela Anvisa, no contexto de estar submetido a regras que, de fato, façam com que se tenha uma segurança de que o produto colocado no mercado pelos laboratórios é um produto que oferece segurança à saúde da população, né, ao paciente, e eficiência e eficácia no objetivo que se presta, que é justamente oferecer o tratamento para determinada patologia. Essa figura aqui, ela traz isso num quadro e ela coloca em termos práticos para o setor farmacêutico qual que é o tempo que a gente enfim, que o ente privado, que o laboratório vislumbra, do início da pesquisa até a conclusão e a chegada ao mercado, portanto, ao encontro do produto com o paciente que fará uso do medicamento. Em média, a gente fala de 10 anos. O quadro ele mostra claramente que existe uma fase que é a fase da inovação, que é a fase da busca por uma molécula, que é a fase da busca em pesquisa, em desenvolvimento, pode, eventualmente, também considerando inovações incrementais, mas, enfim, é uma fase de, vamos dizer assim, de laboratório do laboratório farmacêutico, né? É uma fase que não chega, de fato, a um produto. Uma vez chegado a um produto, nesse contexto, a indústria farmacêutica passa, e eventualmente outras empresas que se dedicam à pesquisa e desenvolvimento não têm essa fase, a indústria farmacêutica, por uma questão óbvia, ela passa por fases de testes que são focados em determinar exatamente em que medida aquele produto é seguro e é eficaz. E aí eu acho que a pandemia acabou trazendo esse conhecimento ao público. Hoje em dia todo mundo sabe que existe fase 1, fase 2, fase 3, acho que o trabalho da Marina facilitou nesse aspecto grandemente, que os veículos de mídia explicam hoje o que é, quais são os testes pré-clínicos, quais são as fases dos estudos, quantos voluntários são cooptados, enfim, qual que é o critério, como é que se avalia isso, e no caso das vacinas, todo mundo hoje é um grande conhecedor, quais são as taxas de eficácia, sob que condições e tudo mais, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem um pouco mais claro como que é esse processo.
O ponto que a gente não pode levar da pandemia como regra é justamente a velocidade, né? Eu acho que a gente viu, desde o primeiro momento que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde e, de fato, o início da vacinação ampla à população de determinado país, a gente viu um tempo recorde. Acho que a Marina, nesse aspecto, até pode falar com mais propriedade, mas a gente viu um desenvolvimento do estágio laboratorial para chegar à população, aos braços da população. Isso foi sem precedentes na indústria farmacêutica e, evidentemente, que existia uma pressão social imensa e o mundo inteiro parou para, de fato, se organizar nesse contexto. O ponto é, isso não é a regra. Isso, definitivamente, esses prazos, essa velocidade, seja de desenvolvimento, seja de aprovação, ela não se verifica para todos os demais medicamentos que são produzidos, são desenvolvidos e produzidos, colocados a teste e depois levados ao mercado pela indústria farmacêutica. O que a gente vê como regra, ao contrário, são, de fato, prazos longos. E o que é importante de pensar quando a gente fala de um prazo longo? Na medida em que você tem um prazo longo para uma indústria trazer um medicamento para o mercado, para a população, para o consumo final, essa indústria ela precisa, de fato, ter fôlego de investimento para levar isso até o momento que, de fato, ela vai conseguir colocar o produto no mercado e, portanto, obter receita com o produto que demorou 10 anos para chegar nesse estágio. Para além, e só a título de curiosidade, para um contexto bastante brasileiro, para além de momento de inovação, momento de teste, momento de registro regulatório, o Brasil ainda conta com uma fase adicional, que é justamente a questão do registro de preço, que é algo que é feito até por outros órgãos que não propriamente a Anvisa, órgãos estes sujeitos ao Ministério da Saúde, e aí é um contexto que o produto está pronto, o produto está aprovado, o produto eventualmente teve já o processo de registro da patente já iniciado, e é só uma questão econômica de definição de um teto de valor a ser operado pelo laboratório, um estágio esse que é muito particular do Brasil e não se verifica necessariamente em todos os países. Então, no fundo, como o setor que é regulado, como o setor que depende, de uma certa forma, tanto da questão regulatória, mas também da questão do NPI, também do reconhecimento da sua invenção para ter a segurança jurídica necessária para operar, para dar conforto para operar no mercado, fato é que a gente está falando aqui de prazos absolutamente extensos para todo todo esse caminho, todo esse trajeto entre o primeiro momento da pesquisa, na intenção da inovação, e o momento final, que é justamente o paciente conseguir acesso a esse produto. Em termos do que eu estou comentando de investimento, a Júlia colocou isso bastante, a Marina trouxe um pouco, o que a gente tem que considerar é que todas as empresas, em determinada medida, para se manterem no mercado, elas precisam inovar. Inovar não é uma opção, né? Assim, inovar é uma necessidade concorrencial, pelo próprio desenvolvimento do mercado, pelo andar dos tempos. Então, existe sempre premente para o ente particular a sombra de que, eventualmente, alguém vai surgir e trazer algo que vai ou fazer com que o seu produto não seja necessário, num caso, vamos pensar num exemplo já de mais longa data, uma máquina de escrever deixou de ser necessária com a chegada do computador, como também existem situações de que o seu concorrente ele não vai trazer algo necessariamente disruptivo, e ele nem pode ser o seu concorrente, ele pode ser uma entidade completamente nova, mas ele pode trazer, como a Júlia colocou, inovações que acompanham o anseio do consumidor, que acompanham o desenvolvimento dos tempos e que, num contexto de concorrência, o seu competidor sai na sua frente e você fica para trás. O que eu quero dizer com isso é que investir em inovação não é hoje perfumaria, é uma necessidade no contexto da
do cenário competitivo em que as empresas se inserem, em especial num cenário globalizado, né, de competição entre empresas. E aí, quando você pega que essa é uma necessidade, o gráfico mostra isso. Em maior ou menor medida, todos os setores investem em pesquisa, todos os setores investem em desenvolvimento de novos produtos e processos, ou seja, todos os setores sentem a pressão para inovar, e a pressão se reflete em, de fato, desembolsar capital. O ponto que eu trago, que eu acho interessante desse slide, é que pode não parecer, se considera todos os setores de uma forma ampla, mas existe evidência de que o setor farmacêutico, e aqui eu incluo farmacêutico e biofarmacêutico, né, de produtos que têm matriz biológica, mas o setor que desenvolve medicamentos é o que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. E aí isso faz um link muito claro com o que eu estava falando no começo, que o setor farmacêutico e biofarmacêutico, ele é IP intensive, ou seja, ele investe muito, porque a pesquisa para você chegar num produto desse setor, você precisa da invenção, mas você precisa de toda a análise dos testes clínicos, que também é um alto custo para as empresas. Então, ele é um setor que investe muito mais em comparação com outros setores para conseguir colocar o seu produto no mercado, por questões legítimas, a gente está falando de produtos que lidam com a saúde humana, mas o fato é que ele investe muito. E na medida em que ele investe muito, ele tem, naturalmente, que buscar sistemas que protejam esse investimento e que não só protejam no sentido de impedir que outras entidades invistam e, eventualmente, concorram com ele, mas que sistemas que incentivem a manutenção desse investimento, incentivem a garantia de que, se ele investir 10 anos atrás para um medicamento que ele vai vender em 2022, ele pode, em 2022, continuar investindo, porque em 2042 ele vai ter as mesmas regras, ou regras semelhantes, ou uma segurança jurídica que não se afeta, que não muda com necessidades e imperativos de uma certa forma urgentes. Então, essa segurança jurídica, eu acho que a gente está numa plateia de advogados, minhas colegas trabalham em escritório de advocacia, é muito natural, talvez, para o nosso mundo, mas ela é um elemento econômico forte. Acho que a Marina colocou isso muito bem. O poder de influência na atividade empresarial que tem uma regulamentação. E aí, no caso, ela estava se tratando de regulamentação dentro da Anvisa, mas a gente olha a regulamentação sobre um contexto amplo. Legislação, decisões judiciais, interpretações dos órgãos. Então, assim, todo o arcabouço jurídico é altamente relevante e decisivo para essa busca das empresas em ter segurança, em falar, bom, vale o investimento, eu tenho segurança de que o meu investimento vai ser capaz de me gerar um retorno no futuro, ou não vale esse investimento, eu vou procurar investir em outra coisa. Nesse sentido, eu acho que essa comparação entre setores ela é importante, porque no contexto da indústria 4.0, no contexto das novas tecnologias, e aí foi trazido, né, softwares, dispositivos, wearables, etc., pode-se parecer que, eventualmente, outros setores mais, entre aspas, tecnológicos acabam sendo merecedores ou recebem maior investimento em desenvolvimento, o que eu acho que não necessariamente é o caso, mesmo partindo da premissa de, como eu falei, a inovação ela é uma necessidade de todas as indústrias, de todos os entes particulares que estão no mercado, e o que a gente está falando é exatamente a diferença entre o que se investe, quanto se investe, a quantidade de investimento em termos de recursos financeiros e não necessariamente na necessidade de investimento propriamente dita. Um outro gráfico que eu trouxe, e aí, enfim, acho que isso pode ser interessante porque a gente está debatendo aqui, o investimento que ele é feito, ele é contínuo, ele precisa ser contínuo. Então, acho que a Júlia pontuou, né, assim, são diferentes tipos de inovação e tecnologia não é sinônimo de inovação.
Mas o que eu acho que também é importante trazer, e aí na linha de preceitos de economistas mais bastante renomados hoje em dia, que têm sido lidos com maior cautela, a inovação ela é um processo contínuo, ela é acumulativa, ela é um processo incerto. Você não sabe se você vai conseguir chegar, de fato, num resultado positivo. Você investe sem certeza do outcome do seu processo de pesquisa e de desenvolvimento. E na necessidade de você ter essa constância de investimento, e o gráfico que eu quero trazer é justamente nesse sentido, dentro de um contexto, novamente, de indústria farmacêutica, que é da onde eu tenho o lugar de fala, a indústria farmacêutica, ela é dentre as que mais investe com absoluta certeza, supostamente, como colocado no slide anterior, a que mais investe dentre os outros setores. Mas não só é a que mais investe, mas ela mantém uma constância e ela aumenta ao longo do tempo esse investimento. Então, o que esse gráfico mostra, na verdade, a linha cinza é o aumento do percentual de investimento em pesquisa e desenvolvimento, numa projeção anterior à pandemia, né? Diferente de que foi ou que se projeta de receita do setor. Então, o aumento do valor investido em pesquisa e desenvolvimento, ele é constante, independentemente dos resultados. E é justamente nesse contexto que eu volto a falar. Existe essa noção, que eu entendo que ela é correta, de que você investe sem saber o resultado. E na medida em que a inovação, ela depende do que foi da inovação que veio anterior e da pesquisa que foi feita antes, ela acaba demandando uma consistência. Ela demanda que isso seja constante, para que você, de fato, consiga produtos e processos que sejam aproveitáveis no futuro. Quando a gente fala no setor farmacêutico, e a gente fala, o que a gente fala de produtos inovadores? A gente está falando da fronteira de novos produtos que se baseiam no código genético do paciente, são produtos que são as chamadas terapias gênicas, que é a fronteira da individualidade do paciente, e criar um tratamento específico para uma pessoa e não necessariamente para uma coletividade, ou como também colocado a questão das doenças raras, que são doenças que atingem uma população muito reduzida, que tem impacto na vida dessas pessoas substancial, como a gente tem conhecimento por algumas mais, que a mídia toma mais atenção. Essas doenças, a pesquisa para esse tipo de patologia, ela é muito, muito mais complexa do que a pesquisa de patologias hoje em dia que afetam eventualmente um maior número de indivíduos. A gente está caminhando na fronteira para desenvolvimento de produtos mais individualizados, ou que tenham um foco mais específico. E na medida em que você tem isso, você tem uma dificuldade maior de desenvolver esses produtos, você tem uma dificuldade maior de entender o diagnóstico, de entender a condição do paciente, são menos indivíduos, aí são menos indivíduos para realizar pesquisa clínica. Todo o processo que eu coloquei no primeiro slide, ele fica mais complexo. E na medida em que ele fica mais complexo, ele demanda mais recursos. E ele demanda mais investimento e demanda mais tempo. A consequência toda disso, voltando um pouco aqui, é que se a gente pode vislumbrar aqui mais tempo entre o desenvolvimento do produto e ele de fato chegar no paciente, ele necessariamente vai demandar mais investimento. E na hora que ele demanda mais investimento, ele vai querer, o maior investimento demanda das empresas a tomada de decisão em sistemas mais seguros. Eu acho que essa é a grande amarração do ponto que eu trago aqui. A segurança e a previsibilidade dos regimes e da operação do Estado e da eficiência dos órgãos é absolutamente fundamental para a tomada de decisão do particular em invisto ou não invisto, sigo adiante ou não sigo adiante. Aí aqui eu trago um ponto que, enfim, foi muito colocado em evidência. Ontem a Liane falou disso num painel próprio, que foi muito interessante, eu recomendo
a todos que não tiveram oportunidade, a própria fala do Cláudio Furtado, onde fica a necessidade de ter um Estado que preste serviços eficientes, seja na área regulatória, seja na Anvisa, seja no INPI, na questão da avaliação dos pedidos de patente, né? Como eu disse, a inovação ela depende do sistema jurídico que lhe proteja e que lhe continue a dar certeza de que o investimento pode ser mantido. No arcabouço jurídico atual, isso se reflete muito especificamente na questão das patentes, né? E, enfim, outros direitos de IPI, sim, claro, mas o clássico aqui é a proteção patentária. Se a gente tem um sistema jurídico e um serviço público que não traz segurança e previsibilidade para os agentes particulares, se você não consegue ter a garantia de saber com determinada consistência ou com determinada certeza de que a patente que você depositou vai ser analisada num prazo razoável e vai ser concedida, buscando uma harmonização com outros países. Se você não tem a certeza de que o órgão regulatório vai, no devido tempo, avaliar o seu pedido de registro e avaliar as condições de entrada no mercado e deveria entrar no mercado, esses são empecilhos para que, de fato, as empresas considerem o determinado país como destinatário dos seus produtos mais inovadores. O que esse gráfico mostra? Aqui mostra o já famoso, já tão debatido no 41º Congresso da ABPI, o backlog de patentes, e que, muito felizmente, a gente tem visto um trabalho do NPI muito forte em busca de redução. Mas o quadro, no fundo, ele mostra que, por diversos anos, a gente teve mais de 10 anos de prazo para o INPI responder a um pedido de patente. O que acho que até é um conceito que eu posso dizer que o próprio STF chegou, não é algo razoável. Enfim, existe a necessidade de prestação de serviços públicos de forma razoável e eficiente. Para quê? Para que haja garantia da segurança institucional, jurídica, regulatória, que o ente particular precisa para se sentir interessado enfim, para se sentir seguro, protegido de que o investimento que ele fez no desenvolvimento de um novo produto vai ser, de certa forma, mantido, que ele vai conseguir ter expectativa de ter retorno com o investimento, porque o cenário regulatório e jurídico não se alterou. Nesse contexto, e já caminhando para o final da minha exposição, o que o ente particular busca, e em especial a indústria farmacêutica, é que exista a pronta e a adequada resposta do Estado nos seus diferentes órgãos para que haja a adequada processamento dos seus pedidos, que as decisões sejam, obviamente, baseadas em critérios técnicos, que sejam concedidas num prazo razoável e que, num passo adiante, que a discussão das regras que regem o sistema de regulatório e do sistema de propriedade intelectual sejam amplamente discutidas para uma mudança e para uma alteração de regime previsível, de uma certa forma mais democrática e com prazo de adaptação. Mudanças abruptas ou serviços ineficientes desincentivam a atividade empresarial e inibem o investimento de mais longo prazo, que é o que eu consegui trazer de dado, que é o tipo do investimento da indústria farmacêutica. Com isso, eu encerro aqui a minha participação. De novo, agradeço mais uma vez a BPI pelo excelente congresso, aos meus colegas de painel, e estou à disposição para uma rodada de bate-papo. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Ana Carolina, pela sua exposição. Eu já passo a palavra, pelo horário nosso aqui, para o Ricardo Boclin. Ricardo Boclin é o nosso debatedor. Ele é diretor técnico e jurídico da Clark Monet Brasil e conselheiro da BPI. Ricardo, por favor.
Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço a BPI por ter me colocado nesse painel tão bom, com excelentes palestrantes que falaram tão claro. E eu não vou tomar mais o tempo, porque acho que a gente tem muita coisa para discutir. Eu tenho perguntas a fazer para as 3 palestrantes, apesar das palestras muito claras, né? Mas sempre acho alguma coisinha para me perguntar e trazer para o debate. Como a minha pergunta, eu tenho perguntas muito similares para a Júlia e para a Ana Carolina, eu vou começar fazendo a pergunta para a Marina, que é a área do regulatório, né? Marina, eu vi você falando ali sobre a questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, né? Que são os cigarros eletrônicos. Você comentou que cigarros estão aí no mercado, né? Qualquer um acha, né? Nas bancas de jornal e tudo, mas não é um mercado legalizado ainda, né? Ainda está pendente legalização na Anvisa. E isso me remete àquele binômio de sempre, né? Que é o setor regulado e o regulador, né? A agência reguladora, que no caso é a Anvisa, né? Sempre tem o setor regulado querendo desenvolver economicamente e o setor regulador, com razão, claro, tem que tomar todos os cuidados, né, na liberação dos produtos, fazendo às vezes até atrasando, né, o lançamento no mercado dos produtos legalizados, né, vamos dizer assim. Eu pergunto a você, Marina, o que você enxerga aí, quais mecanismos existem para que o setor regulado e as agências reguladoras trabalhem juntos para conseguir uma liberação mais rápida e mais consistente no mercado? Excelente, Ricardo. É o tipo de debate e pergunta que surge com muita frequência quando a gente tem aqui um setor altamente regulado, como esse dos cigarros eletrônicos, como o de medicamentos, que a Ana Carolina bem colocou aí na fala dela há pouco. E a gente tem um mecanismo, sim, né? A gente tem aí o governo em busca de um aprimoramento regulatório para convivência aí do desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, da proteção à saúde. E aqui, especificamente, a Anvisa ela tem que fazer uma análise de impacto regulatório para avaliar os impactos que podem ocorrer a partir da regulamentação de um determinado produto ou serviço. E aí, a partir da definição de um problema regulatório, a agência ela coleta informações e dados sobre os seus prováveis efeitos para verificar aí uma razoabilidade do impacto no setor e subsidiar a tomada de decisão dela pela regulamentação. E, para isso, ela realiza diálogos setoriais, tomadas de subsídios, consultas públicas, consultas dirigidas ao setor, à comunidade científica, associações e outros interessados aí que queiram contribuir para a construção de uma regulamentação. E é nesse momento que os setores regulados devem participar na construção conjunta da regulamentação, enviar para a Anvisa informações, dados, considerações, possíveis efeitos, impactos, sobre essa futura regulamentação que está sendo discutida e proposta pela autoridade, que é quem tem a competência legal de fazer essa parte aí regulatória. Então, essa atuação das empresas com a Anvisa, ela melhora a eficiência e a eficácia da atuação regulatória, além de conferir também uma maior legitimidade ao processo regulatório em si. E da perspectiva do que eu falei da minha palestra anteriormente, uma atuação regulatória sem a participação dos setores afetados e interessados, né, da população também como um todo, pode resultar em uma atuação regulatória excessiva ou de difícil cumprimento. Então, aqui tem-se essa possibilidade de conversa com a autoridade, de construção conjunta ali de um texto proposto de regulamentação, e o setor regulado tem que participar ativamente de todo esse processo regulatório do início ao fim, em busca aí do aprimoramento da regulamentação. Ótimo, excelente. Obrigado, Marina. Bom, agora eu vou fazer a pergunta para a Júlia e para a Carolina, é lógico, fazendo adaptações, né, porque
A Júlia lá nos levou aí uma viagem prazerosa aí pelo mundo da inovação, né? E chegando até o backlog, até mostrou lá a foto do oxímetro, né? Que eu utilizei bastante esse ano, até 2020 eu nem sabia como é que era um oxímetro, e esse ano eu tive que usar por 2 motivos distintos, mas eu tive que usar o oxímetro, e falou sobre o medicamento lá, o Foreo, né? Eu acho que eu estou precisando começar a utilizar aí para barrar o envelhecimento. E a Ana Carolina, ela fez uma abordagem muito interessante sobre investimento na área farmacêutica, né? Que me chamou muita atenção algumas palavras que ela disse, né, durante a apresentação sobre a questão da segurança e previsibilidade, né, para determinar um go ou não go, né, se vai adiante ou não vai, quer dizer, é muito importante. E me chamou muita atenção também o primeiro slide, se não me engano, o primeiro, segundo slide, que logo de cara falou ali que são necessárias análises de 10.000 moléculas para chegar àquela que é eficaz, ali, que você vai usar realmente, né? E que demora em torno de 14 anos, se eu estiver enganado, me corrija depois. Né? Então, 14 anos para chegar ao mercado, né? o medicamento, e 10 anos para que ele seja desenvolvido. Né? Então, realmente existe muito investimento, vamos dizer assim, a fundo perdido, né? Porque muito dinheiro não vira nada, né? Não vai virar nenhum produto, né? Então, realmente, essa questão é muito importante para entender por que da indústria farmacêutica, né, está sempre preocupada em investir em tecnologia e também fazer valer seus direitos, né, sobre a exclusividade da patente, né? Então, a minha pergunta para as duas, vamos dizer assim, e cada uma responde adaptando, né, no seu setor, é o seguinte: o Ministério da Economia ele está capitaneando agora, né, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Se eu não me engano, se eu não estou errado nos números, havia lá um plano de ação para acontecer até julho de 2023, que era um crescimento anual de patentes nacionais em torno de 13%. A gente está vivendo agora uma situação muito estranha, né? Uma dicotomia aí, porque, por um lado, você vê o INPI trabalhando bastante, tentando reduzir o backlog, né? A gente sabe que o INPI precisa do apoio de todos para que continue mantendo o quadro de servidores e tenha mais investimentos, né? Para que continue produzindo, né, um exame de qualidade em curto prazo, um prazo adequado, vamos dizer assim. E o INPI está trabalhando, está reduzindo o backlog, essa iniciativa foi muito importante, mas, por outro lado, temos algumas decisões do Judiciário, em especial aí a famosa ação direta de inconstitucionalidade, a 5529, que determinou aí o fim do parágrafo único do artigo 40 da LPI, mas, mais do que isso, né, determinou efeitos ex tunc aí para afetar a área de medicamentos, né, e insumos para a saúde humana, né? Então, eu queria saber, da opinião de vocês, o que o mercado, né, no caso da Ana Carolina, vamos dizer assim, a visão da Interpharma, né, na área farmacêutica, né, e na Júlia, aí do mercado que ela tem acesso, como é que as empresas estão enxergando isso, né? Por um lado, elas são estimuladas a dar o go, né, a ir em frente por uma redução do backlog. Por outro lado, há um receio por conta, será que vale a pena de seguir em frente? Será que as condições serão mantidas, as condições jurídicas serão mantidas no curto prazo? Essa é a minha pergunta. Eu não sei, eu vou passar a palavra primeiro para a Júlia e depois a Ana Carolina para ficar nessa sequência aí. Excelente pergunta, obrigada, Ricardo. De fato, a gente vê que o INPI está trabalhando para diminuir o backlog, teve um aumento de exigência preliminar que começou com o 6.20, despacho, né? Depois se intensificou com o 6.21, com o 6.22, hoje a gente está lá no 6.23. No escritório, no ano passado, a gente recebeu bastante despacho 6.21, que são as exigências para os pedidos que têm correspondente no exterior e que já tem relatório de busca realizados por outros escritórios.
Então, com isso, em 2020 e 2021, a gente teve muita decisão positiva em processos que estavam parados há anos. E é óbvio que isso deixa o cliente feliz e deixa o cliente satisfeito. Essa melhora no tempo de análise tem, na minha opinião, feito com que as empresas que antes não colocavam o Brasil no rol dos países para proteção ou para extensão de proteção de patentes, que eles comecem a enxergar e a investir no Brasil. Foi um pouco da fala da Ana na apresentação dela. E com relação a clientes nacionais, a gente também vê essa melhora e vê que com a diminuição do backlog no tempo de análise de uma patente, as empresas elas conseguem enxergar um valor agregado no depósito de um pedido que antes, por conta da alta demora, o empresário ele se sentia muito mais como um custo do que como um investimento em si. Agora, falando rápido, para dar tempo para a Ana responder também, com relação à ADI, é importante a gente lembrar que o parágrafo único do artigo 40 da LPI, ele trazia um mecanismo importante justamente para mitigar a demora do INPI nas suas decisões. Então, como em outras legislações, o Brasil ele previa uma validade da patente de invenção por 20 anos da data do depósito e minimamente por 10 anos da data da concessão, justamente, como eu falei, para mitigar essa demora. Se a gente for parar para pensar, durante anos, a gente viu uma geração de inventores que não teve a oportunidade de ver suas patentes sendo concedidas enquanto eles ainda exerciam a atividade de pesquisa. A gente está, óbvio, no caminho da melhora, mas a gente não pode descartar totalmente esses mecanismos de mitigação, que foi o que a ADI 5529 fez, né? Então, eu concordo que a ADI trouxe uma insegurança jurídica para todos os depositantes e titulares de patente, mas eu não vejo a ADI por si diminuindo os investimentos em patentes no Brasil. As empresas elas continuam inovando, elas continuam apostando em inovação, e isso não é uma opção, a própria Ana falou, né? Ela trouxe isso na fala dela. E a gente pôde ver também ontem no Table Topic 1, que falou sobre a inovação aberta. Então, no meu ver, a ADI ela trouxe insegurança jurídica, mas ela não vai desestimular o investimento em inovação e o crescimento de pedidos de patente no Brasil. E a expectativa, eu acho que a esperança de todos é que o INPI ele siga diminuindo cada vez mais o backlog, porque assim a gente consegue diminuir, de certa forma, o impacto que a ADI traz para o empresário e para a gente, né? Obrigado, Ana. Eu acho que, de uma certa forma, a fala da Júlia fez a minha mais fácil, viu, Ricardo? Porque eu tenho a opinião, e a Interpharma, de uma certa forma, tem essa mesma visão, as associadas, de que, se não houvesse o backlog, se houvesse, desde a promulgação da lei, a prestação de serviços dentro de prazos razoáveis, num contexto de comparação com outros escritórios no mundo, para processamento de pedido de patente, eu chego a duvidar que a gente teria tido a ADI 5529. Eu acho que a ADI 5529 ela reflete justamente o ponto que eu trouxe de tentar resolver, na minha visão, na visão da Interpharma, né, por uma via inadequada, um processo, um problema de prestação de serviço público, que, obviamente, na hora que você tem um atraso na prestação de serviço público, você tinha consequências para toda a sociedade brasileira. Fica, como a Júlia colocou, essas consequências do atraso, elas atingem o titular, elas atingem o depositante, que busca o reconhecimento da sua patente. Então, assim, o ponto é, o Estado brasileiro quer, e eu acho que a Estratégia Nacional de IPI demonstra isso de uma forma concreta e estruturada e objetiva, talvez uma iniciativa inédita. O Estado brasileiro quer fortalecer o sistema de propriedade intelectual, ele quer garantir segurança e previsibilidade para aqueles que atuam na criatividade, na inovação, que no caso são todos os entes particulares, como eu coloquei, em especial o setor farmacêutico, mas todos os setores, como eu disse, eles inovam. Então, todos os setores são, de uma certa forma, entre aspas, clientes do sistema de propriedade intelectual do país. O Estado quer fortalecer o sistema e, portanto,
tratar bem esses clientes, numa certa forma, atender aos anseios daqueles que buscam investimento. E assim, propriedade intelectual, eu falo porque eu represento o setor privado, mas as universidades são titulares de patentes, as universidades públicas, as entidades públicas. O ponto é, o Estado brasileiro quer fomentar a proteção a quem se dedica e investe tempo, recurso financeiro, capacidade técnica, capacidade humana em desenvolver novos produtos e novos processos que vão ser em benefício da sociedade no futuro, ou o Estado brasileiro quer eventualmente mandar sinais contraditórios? Porque, de uma certa forma, a ADI 5529 ela vem trazer uma insegurança num processo de busca de segurança que se visava e se almeja com a Estratégia Nacional de PI, com a melhoria da eficiência do INPI, com a discussão de harmonização de legislações e por aí vai, enfim, todos os 7 eixos da proposta da Estratégia Nacional. Existe, então, pela Estratégia Nacional, um objetivo de Estado que é privilegiar o setor inventivo da população brasileira e também os estrangeiros que querem trazer suas invenções para o país. Perfeito. A ADI 5529 ela traz um sinal um pouco dissoante dessa primeira proposta. Acho que a outra iniciativa que acaba, de uma certa forma, trazendo um sinal dissoante foi a proposta que está, enfim, agora em prazo de sanção presidencial, que é o projeto que altera a lei de patentes no que se refere a licenças compulsórias. Então, a decisão que cabe à sociedade brasileira e, obviamente, refletida no Estado é o que o Brasil quer sinalizar para quem, ente público, ente privado, enfim, para o inventor, em última análise. E o que você vê que existe de benefício social na saúde pública, mas em outras áreas, para privilégio dessa população que investe em inovar, simplesmente investe em buscar novos processos. Porque se a inovação não é uma opção, Ricardo, ela é uma necessidade num contexto da economia em que a gente vive, ela também é o que é uma opção é onde investir e onde levar os produtos que são resultado daquela inovação. Isso é uma opção do inventor, né? Na medida em que ele controla a sua invenção. Então, se a empresa tem se sente desfavorecida num contexto regulatório jurídico, eventualmente ela vai investir, mas ela não necessariamente vai investir naquele país. Ela não necessariamente vai disponibilizar à população aqueles produtos. Não, ela pode vir a disponibilizar aqueles produtos, mas não necessariamente no mesmo tempo em que ela vai disponibilizar para outros mercados que ela entenda que ela tenha mais segurança. Então, eu acho que é muito cedo para a gente avaliar efeitos concretos. A ADI, a gente não tem nem os votos, né? Os votos ainda não foram publicados, né? Então, assim, se nós aqui quisermos ler e tentar, enfim, compreender no detalhe o que os 11 ministros falaram naquelas sessões de julgamento, a gente não consegue, e nós já estamos falando de mais de 60 dias, então, de novo, né, mais um elemento de insegurança para o particular, para quem está tomando a decisão, mas é cedo para dizer o impacto, mas eu devo dizer que existe um impacto, existe uma incerteza, existe um receio que foi colocado num contexto de uma ação que tramitava há 5 anos, né? Que estava posta há 5 anos e que teve o seu desfecho num momento vamos dizer assim, que não é o momento de condições normais de temperatura e pressão da população mundial, né? A gente está vivendo uma pandemia. A gente está tomando, enfim, decisões que refletem para o futuro, que impactam a todos. A mesma coisa o projeto de alteração da legislação para a licença compulsória. Ele não se restringe à Covid. Ele altera a legislação. Ele afeta todos os titulares de patente que, eventualmente, podem ter as suas patentes questionadas num contexto de emergência ou de interesse público.
Então, o que eu quero dizer com essa fala final é: impactos existem. Quais são eles e em que medida ainda é cedo para dizer. Mas, de pronto, a eficiência do NPI ela é um imperativo hoje em dia. Do contrário, ela não é opcional, né? Não acho que ela nunca foi opcional, Juliana, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas hoje vai haver uma pressão muito maior para que os prazos, de fato, estejam alinhados ao que se espera razoavelmente para o órgão, porque é o que o titular quer. Ele quer ter segurança de quem tem uma patente. Ele quer ter uma resposta, né? Acho que isso é o que a gente pode falar no momento. Excelente, agradeço, Júlia, agradeço aí a Ana. Eu vou passar agora a palavra de volta ao Rodrigo, porque a gente já passou do nosso tempo aqui, o debate estava ótimo, poderia durar aí o dia todo, mas eu vou passar então para o Rodrigo para ele fazer o encerramento do painel. Obrigado, Ricardo. Obrigado às distintas palestrantes, excelentes palestras, exposições e apresentações em PowerPoints também, muito interessantes, ilustrativas. Com isso, eu encerro o nosso painel e agradeço novamente em nome da BPI e dos participantes do Congresso. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.